Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido GuidoCast. Esse espaço onde a gente quer conversar com vocês sobre o câncer em crianças e adolescentes da forma mais leve, responsável e informativa possível. Esse assunto que é tão importante, que está presente na vida de tanta gente, que chega de surpresa e que precisa de informações de credibilidade. E é para isso que a gente está aqui, para trazer da forma mais leve, mais tranquila possível, algo que está presente na vida das pessoas e que a gente está aqui para ajudar e para tornar esse assunto mais tranquilo possível mesmo. E para conversar com a gente tem aqui a Ana Paula Petzold Guimarães. Ela que é PhD na Casa Guido, tem muito para nos ensinar, muito para compartilhar conosco. Ela é advogada da casa e vai contar um pouquinho para a gente qual é o trabalho voltado ao jurídico na instituição, que também tem esse apoio para as famílias no âmbito jurídico. Ela vai trazer para a gente, então, um pouquinho de tudo que acontece, de como a casa pode auxiliar as famílias por meio do trabalho dela também. Seja muito bem-vinda, Ana. Vai ser muito bom poder contar com o teu auxílio hoje, com as tuas explicações. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu não levei a Ana ainda no podcast? Tá faltando muito isso e tem muito a colaborar conosco. Então, muito obrigada pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Mai. Estou muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha experiência na Casa Guido, porque afinal são 8 anos de dedicação exclusiva à Casa Guido. Sim, que legal, que legal. Eu ia te perguntar mesmo dessa tua trajetória na casa, só pra gente contextualizar um pouquinho. Queria que tu contasse como é que tu começou, como é que era a tua atuação lá no início e como é que é agora, porque tu também participou muito da evolução da casa até aqui, né? Exatamente. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a primeira estagiária da Casa Guido. Claro que antes de mim passaram alguns estagiários também, porém todos em outras áreas, né, pode ser no serviço social, da psicologia, porém eram os estágios obrigatórios, aqueles que estão na grade curricular, né? Eu não, eu fui a primeira estagiária contratada por estágio extracurricular mesmo, né? Quem me convidou à época para participar da casa foi o Luiz Felipe, que era o advogado, mas como ele estava com muitas demandas, ele precisava de alguém que estivesse lá na casa diariamente. Então, eu ainda não era formada em Direito, estava no finalzinho da graduação e aceitei esse desafio. Então, foi a partir dali que o setor jurídico da Casa Guido surgiu. Ele surgiu oficialmente, né? Porque como tu comentou, o Luiz Felipe fazia esse trabalho de forma voluntária, mas tudo, assim, da mesma forma orgânico, como todos os setores, né? Todo o trabalho que a casa foi fazendo, foi surgindo a necessidade, foi procurando algum voluntário que pudesse assumir essas funções, e naquela época era o Luiz Felipe, e aí ele entendeu essa necessidade de ter alguém na casa diariamente e contou com a tua participação, né? E naquela época, como é que eram as tuas atividades? Como é que era o setor em si, né? Se a gente pode dizer, o setor de uma pessoa, né? Então, começou assim bem engatinhando mesmo, né? A casa naquela época precisava regulamentar muitas documentações e ir atrás de algumas certificações necessárias para o desenvolver da atividade mesmo, né? O SEBAS, por exemplo, é um dos principais documentos que a gente deu entrada e conseguiu, né? Então, fico bem feliz em ter compartilhado e conseguido trazer isso para casa, né? Então, eu fazia toda a parte processual, eu analisava os processos, fazia a petição e o Luiz Felipe conferia tudo e depois protocolava. E a parte documental, então, eu fui buscando alvarás junto na prefeitura, na vigilância sanitária. Tudo isso foi um processo de formiguinha mesmo. Eu acredito que toda instituição, enfim, né, todo grupo organizado de alguma forma passa por esse processo, né? Porque a partir do momento em que um grupo de voluntários, de pessoas interessadas em ajudar, se une, vão surgindo demandas que se apresentam necessidades específicas, e no caso da advocacia, né, no caso do acompanhamento jurídico, justamente por conta desses alvarás e tudo mais, é algo que é necessário que seja feito dessa forma, né, engatinhando e alcançando novos objetivos, porque hoje, se a gente olhar para trás, isso foi fundamental para que a casa chegasse aonde está hoje, tanto em credibilidade, tanto em número de pessoas atendidas mesmo, né? É isso mesmo. A Casa Guido, como a maioria das pessoas sabem, ela é essencialmente voltada para a assistência social. E
No ramo que a gente se enquadra, das atribuições de assistência social, o papel do advogado ele é fundamental. Na verdade, não é que ele é fundamental, ele é obrigatório. A gente precisa ter um assistente social, um psicólogo e um advogado. Então, para que a Casa Guido siga corretamente o que diz as diretrizes da assistência social. Uhum. E a partir desse momento que tu começou enquanto estagiária, tu tanto profissionalmente como pessoalmente, foi se envolvendo também com a causa da instituição, foi entendendo a importância disso e foi galgando espaços maiores também, né, Ana? Isso. Como eu falei, comecei como estagiária, depois que eu me formei, eu continuei como assistente jurídico, porque eu passei na OAB 6 meses depois de me formar. Então, nesse período, eu continuei como assistente jurídico na casa, tudo isso com auxílio do Luiz Felipe por fora, né? E depois que eu consegui o OAB, que foi no início de 2018, aí, efetivamente, eu virei a advogada da Casa Guido. Que legal, claro, que legal. Nunca esquecendo que toda e qualquer dúvida que eu tenho até hoje, eu recorro ao Luiz Felipe. Que bom, né? Isso que eu ia dizer. É interessante também a gente deixar o nosso abraço, a nossa gratidão eterna, assim, ao trabalho que o Luiz sempre fez também, se dedicou. E enquanto, como a gente comenta às vezes, quando tudo era mato, né? Quando realmente ninguém sabia de nada, era necessário buscar informações fora, era necessário entender o contexto de forma mais específica para uma instituição como a Casa Guido, que não existia também aqui na região, né? E foi um trabalho importante que, se tu nos diz que até hoje busca esse apoio, né, nele, se torna ainda mais relevante, ainda mais importante, digno de muita gratidão mesmo, toda a dedicação que ele teve até aqui. Ô, Ana, explica pra gente hoje como é que funciona, assim, pra nós leigos, né? Como é que funciona o trabalho no setor jurídico na Casa Guido? Qual é a importância, para a gente entender, né, na verdade, descrevendo um pouquinho como é que funciona, para a gente entender a importância de ter esse serviço na instituição. Então, o Rogério, que é o nosso presidente, ele costuma dizer que as pessoas perguntam para ele, por que vocês têm um advogado na casa, né? Tem muita demanda trabalhista, as pessoas só têm essa visão, né? Que os funcionários podem sair e entrar com uma demanda trabalhista, enfim. Mas não é esse o papel do advogado lá na Casa Guido. Eu tô lá principalmente pelas crianças, né? A gente precisa entrar com processos para concessão de medicamentos, auxílios os benefícios de prestação continuada, tudo que for necessário para garantir o tratamento da criança, a Casa Guido tá lá para fazer. E não é diferente comigo, né? Então, as médicas no Hospital São José, que atendem as crianças e adolescentes, se precisam de um medicamento de alto custo que não é fornecido pelo governo, ou até mesmo os que deveriam estar no rol do SUS, mas de alguma forma ou outra não são disponibilizados, a gente entra então com um processo judicial para compelir o Estado a fornecer essa medicação para as crianças. Certo, e é recorrente essa necessidade? Porque a gente falando assim, parece que podem ser casos isolados, mas não são, né? Esse é um trabalho constante de vocês, né? Exatamente, é um trabalho contínuo. Todo ano são pelo menos 7 a 8 demandas novas. Uhum. E ao longo desse tempo, vocês continuam acompanhando questões que ficaram pendentes. Isso, exatamente. Esses dias, inclusive, teve um caso de 2019 que transitou em julgado, falando assim, transitar em julgado é quando não cabe mais recurso nenhum, né? Encerrou todas as fases processuais, transitou em julgado, então não existe mais o que fazer. Que eu não lembrava mais. Nossa. Eu estava vendo assim, esse processo de uma paciente de Cocal do Sul, ela precisava de uma medicação para ir para transplante, transplantou, deu tudo certo, só que o processo continuou. Encerrou faz 2 semanas. Então, Nossa. Olha ali, são 6 anos de demanda, né? Sim, é uma demanda que chega e ela continua com vocês por muito tempo, né? Muito tempo. E por falar nesse momento que ela chega, como é que funciona esse processo? A gente já conversou um pouquinho aqui no podcast sobre quando a criança recebe o primeiro diagnóstico, ou recebe, na verdade, um primeiro encaminhamento para a investigação e depois o diagnóstico é recebida também pelas assistentes sociais, pelas psicólogas, vai entendendo o cenário, vai passando por aquele momento, né, em que as mães dizem, né, que se abre aquele chão e aos pouquinhos vai começando a entender, vai se sentindo assistido. E o papel e o advogado, ele entra em qual momento nesse cenário? Acho que depende também de cada criança, né? Isso.
A gente costuma fazer um trabalho em conjunto com assistente social, psicólogo, jurídico, nutricionista, fisioterapeuta, né? Todo esse serviço disponibilizado pela casa, ele é oferecido a todo e qualquer momento para as famílias. Geralmente eu sou procurada, nem sempre é para a questão das ações de medicamento, né? Mas são dúvidas quanto a mãe que teve que sair do trabalho para cuidar do filho. E agora? Tem direito a benefício? Não tem? Como é que funciona? Porque daí é uma demanda que surge imediatamente. Né? Ela já está fora do trabalho naquele momento. Como é que ela vai fazer a partir de agora, né? E, infelizmente, hoje, na nossa legislação, não tem nada que respalde a mãe que está acompanhando o filho doente num tratamento oncológico a ter a garantia de que ela vai ficar, no termo mais leigo, né, entre aspas, encostada no INSS. Infelizmente, a gente não tem. Sim. A nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela garante o afastamento da mãe por 1 dia por ano para acompanhar o filho no médico de até 6 anos. Até para uma criança muito saudável, isso é pouco, né? Isso. Existem alguns projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados que visam dar essa garantia à mãe, essa estabilidade enquanto ela estiver acompanhando o filho no tratamento e tudo mais, mas infelizmente ainda não desandou. Ana, e nesse sentido, qual é a orientação de vocês? Vocês buscam entender qual é a relação de trabalho que essa pessoa tem? Mas geralmente como é que pode relatar assim, o que na maioria dos casos acontece ou diferenciações assim? Olha, na maioria das vezes as mães acabam pedindo demissão. Elas acabam pedindo demissão para ficar realmente ao lado do filho durante o tratamento. Mas assim, tem uma leve ajuda nesse sentido quando as crianças se encaixam no benefício de prestação continuada, que é o BPC. Ele é um benefício devido pelo INSS para pessoas acima de 65 anos ou com deficiência. E o câncer, ele se equipara à deficiência nesses casos. Porém, a renda per capita familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Como grande parte das famílias que a gente atende são de extrema vulnerabilidade, a maioria acaba se enquadrando nesses quesitos e, consequentemente, consegue receber esse benefício enquanto perdurar a doença. E a gente vê, eu imagino que para vocês seja assim um sentimento de mãos atadas assim também, né? De ver aquela mãe numa situação em que aquela ocupação, aquele trabalho era importante do ponto de vista da própria manutenção familiar, né? E a partir daquele momento ela precisa fazer essa ruptura, é algo que a partir dali já passa a afetar a família de forma ainda maior, né? Isso, porque a doença, ela nunca vem sozinha, né? Infelizmente, sempre tem uma questão a mais que prejudica ainda mais aquele núcleo familiar. E, geralmente, essa questão é a saída da mãe ou do pai do emprego, né? A gente costuma dizer a mãe, porque geralmente o pai costuma ser a fonte de renda da família, então ele continua lá no seu trabalho e a mãe acaba se afastando para cuidar. Mas não que não aconteça, né? Do pai cuidar também. E do contrário, assim, existem... se a empresa quiser, eu pergunto assim, né? Se a empresa estiver disposta, por exemplo, ser uma mulher que já está há algum tempo nessa empresa, existe formas de regularizar essa saída? Ou vocês encaminham, de repente, inicialmente para férias? Ou nem existe essa possibilidade, mesmo que a empresa tenha interesse de alguma forma colaborar ou não prejudicar tanto essa família? Não, tem algumas empresas que são mais... que têm um coração, assim, mais aberto, digamos, né? E acabam realmente oferecendo as férias num primeiro momento. E às vezes até mesmo um afastamento remunerado, mas são raras. Eu imagino que sim. E dentro dessas demandas que chegam para ti, então, quais são as demandas principais que vocês encontram? Essa medicação de alto custo ou de maior volume, inicialmente? Assim, vamos perguntar, qual é o maior volume de necessidade que vocês atendem? Hoje é demanda de medicamento.
E isso são medicamentos sempre de alto custo ou são medicamentos, às vezes, que no SUS não estão disponíveis nesse momento e, enfim? Não, geralmente são medicamentos de alto custo, até porque os que não estão disponíveis no SUS e tem um valor um pouquinho mais baixo, a gente acaba custeando, né? Para não deixar realmente a criança sem o tratamento. Então, se a gente identifica a possibilidade de entrar com a demanda judicial, mesmo que seja um medicamento com um custo menos elevado, né, mas que para a família já seja, aí a gente judicializa também. Mas geralmente são medicamentos, assim, caríssimos. E procedimentos, como é que funciona essa atuação de vocês diante das necessidades urgentes, né? Porque o medicamento também é uma necessidade urgente, o procedimento também é uma necessidade urgente, uma transferência. Como é que funciona para vocês esse tipo de situação? O processo continua acontecendo e vocês vão trabalhando por fora? Como é que... Geralmente, assim, as médicas encaminham o pedido judicial, elas já sabem quais são os medicamentos que não são disponibilizados, né? Elas já entram em contato comigo direto pelo WhatsApp e dizem, Ana, vou precisar judicializar tal medicamento, então eu encaminho toda a documentação que eu preciso, já aviso a família também para pegar o prontuário, que precisa, é estritamente necessário a cópia do prontuário integral, né? Então, e a gente vai atrás. Corre atrás de negativa de fornecimento, porque a gente precisa comprovar que o Estado não fornece, é um dos requisitos essenciais, né? E a gente começa. Se for um medicamento, assim, que a gente consiga disponibilizar até vir a liminar ou até sair a sentença judicial, a Casa Guido vai comprando, né? Só que, infelizmente, nem todos a gente consegue. Sim. Um caso que tá bem em alta é o caso da Nath, né? A Nathelli, que é uma paciente do Turvo, ela precisou de um medicamento chamado Danielza, que custa, em média, R$1,5 milhão o tratamento inteiro. Então, ela precisava de 5 ciclos no valor de R$260 mil cada ciclo. É difícil a gente conseguir disponibilizar esse valor, né? Então, a Casa Guido foi atrás de vaquinha, orientou a família, a comunidade do Turvo. Abraçou também, a causa, né? E foi atrás, né? E enquanto foi possível, de formas isoladas ali, seja com o apoio da casa, apoio da comunidade, de familiares, enquanto isso, o processo... Foi rolando. Foi rolando, mas infelizmente, no final, não tivemos a resposta positiva. Sim, mas por isso também a importância de, embora exista esse acompanhamento, né, fazer, não esperar só pelo judiciário, né, eu acho que vocês têm muito essa visão também de fazer uma análise criteriosa, entender o cenário para conseguir tomar essa decisão, né, vamos apostar nossas fichas nisso agora ou precisamos correr contra o relógio, correr contra o tempo mesmo, buscando esse recurso, porque é muito possível que por aqui não venha. É uma avaliação importante, né? A gente precisa sentar e conversar, isso não é uma decisão só Casa Guido, precisa ser sentado com a família e explicar toda a situação, inclusive com as médicas, né? Porque às vezes, enquanto a gente está nessa expectativa de vir ou não o medicamento, elas conseguem pensar num outro que seja adequado para aquele momento, que possa ir trabalhando até a gente ter a resposta positiva do medicamento que a gente precisa. E afora os medicamentos, né, que tu comentou que é o principal, quais outras necessidades que tu já acompanhou ao longo desse tempo? Dentre as mais comuns até as mais diferenciadas? Porque tem também casos bem específicos, né? Tem casos bem específicos, porque a gente costuma não se envolver nas questões familiares, né? Mas tem um caso, assim, que eu recordo, que é um dos mais, digamos, emblemáticos para mim, de uma criança que ela era órfã, entre aspas, né? A guarda dela estava com uma tia-avó, porém, quem cuidava realmente dela eram os bisavós. Nossa. E essa família era da religião Testemunha de Jeová. E a menina, ela precisava urgentemente de transfusão de sangue. E a tia, que era quem detinha a guarda, apesar de não cuidar, não autorizava. E o bisavô, desesperado, sabendo que a única solução para a vida da menina era a transfusão de sangue, pediu que a gente intervisse e tentasse a guarda para ele. Então, como a gente preza pela vida da criança, a gente se envolveu nessa questão familiar,
para conseguir a guarda para esse avô e permitir que ela fizesse, então, a transfusão de sangue. Nesse caso, eu ia te perguntar das questões familiares, tu quer dizer, né, diz respeito, de repente, a uma separação, algo nesse sentido, né? Isso mesmo. Teve outros casos, assim, uns outros 2 casos que a guarda da criança estava com o pai, e a partir do momento que foi descoberto, que teve o diagnóstico de câncer, a mãe, então, que saiu do emprego e se dedicou aos cuidados do filho. Então, como é uma coisa consensual, que tem um acordo entre as 2 partes, aí a gente faz também. Daí, nesses 2 casos, os pais concordaram em passar a guarda para a mãe, e daí a gente resolve também. Sim, daí é porque realmente para vocês, diante de um volume, né, expressivo de pacientes e de demandas para acompanhar, realmente fica difícil, né? De repente, né, fazer como um favor, né, algo por fora para as famílias, algo nesse sentido, que eu imagino que até apareçam necessidades, mas que não seja viável para vocês se acompanharem. E apesar de a gente não acompanhar, a gente dá a orientação, né? Explica, olha, nós não podemos fazer esse processo via Casa Guido, mas pode ir na Defensoria Pública ou pode ir no fórum, pedir um advogado dativo que vai te ajudar a resolver essa situação, né? Porque, querendo ou não, é pai e é mãe. Então, os 2 têm o pátrio poder. Os 2 que podem resolver, podem decidir sobre a criança. Então, eles precisam entrar em acordo. Se não tem acordo, a gente orienta, então, que busque outras alternativas. Certo. Enquanto advogado, eu imagino que para vocês também seja comum essa conversa com os pais, né? E geralmente, como é que acontece essa conversa? Os pais geralmente muito revoltados, buscam no jurídico, assim, muitas vezes, né, uma luz no fim do túnel. É assim que acontece? Tem de tudo. Chegam dos mais tranquilos aos mais revoltados, aos que jogam toda a expectativa da cura, né? Em cima do departamento jurídico, que às vezes é uma coisa que não depende só de mim, né? Então, a gente vê de tudo mesmo. E vocês conseguem daí fazer uma previsão para esse pai nessa conversa, né, com a família, dizer, geralmente funciona assim, demora tanto tempo para vir uma primeira resposta, é possível recorrer, é nesse sentido de explicar, porque eu imagino que assim como quando elas chegam para fazer o tratamento, ao ter a necessidade de recorrer judicialmente, é um outro caminho desconhecido que se abre muitas vezes, né? Geralmente eu inicio explicando, né, que para tal medicamento a gente precisa de tais documentos, a família vai atrás, e a partir do momento que já tem toda a documentação necessária, a gente entra com o processo. O judiciário, ele costuma pedir um parecer técnico para um órgão chamado NATJUS, que é um órgão do CNJ, que faz a análise do prontuário do paciente, tudo que ele já fez até então, com a medicação que está sendo solicitada. E é esse parecer que embasa a decisão judicial. Se esse parecer vier favorável, consequentemente, a gente vai ter a liminar e, em seguida, o paciente vai receber o medicamento. Porém, se esse parecer vier negado, aí o negócio complica. Aí a gente tem que buscar outras formas, às vezes complementar com outras informações, com outros exames, na busca para que esse parecer se torne favorável. Mas nem sempre a gente consegue reverter essa situação. E quais os casos, assim, que tu lembra mais emblemáticos, assim, positivos e negativos? Às vezes, imagino que aconteça de vocês estarem confiantes em algo que está muito bem embasado e também não acontece, né, Ana? O da Nath, para mim, foi o mais emblemático de todos. Porque, segundo o STF, no ano passado, listou 6 requisitos para concessão de medicamentos de alto custo e não disponibilizados pelo poder público, né? Que não estão no rol do SUS. E dentre esses requisitos está a comprovação por meios de evidências científicas e ensaios randomizados de meta-análise. Esse requisito, ele é muito difícil de ser cumprido. Principalmente porque o câncer em crianças e adolescentes, ele é considerado uma doença rara, entre aspas. Então, eles não chegam nesses ensaios. E acaba dificultando. Mas eu acredito assim, a partir do momento que a Anvisa, que é a Agência Reguladora Nacional, que autoriza a entrada da medicação no Brasil, que analisa todos os estudos feitos fora e tudo mais,
permite que esse medicamento seja disponibilizado para tal doença, né? Por que então acaba sendo negado? O da Nath, para mim, foi o caso mais emblemático nesse sentido. Que tinha tudo para que fosse possível né, e graças a Deus, por fora, né, por meio dessas outras iniciativas, ela pôde ir fazendo o tratamento de forma paralela, né? Exatamente. Mas em muitos casos não é possível fazer dessa forma, né? Em muitos casos, não. Que a expectativa acaba se voltando realmente só para aquela esperança. Só para a esperança naquela sentença favorável. E aí, como é que vocês procedem nesse caso? Vão acompanhando diariamente? Vão atualizando junto às médicas o quanto tempo é possível esperar? Isso. Aí a gente, como o caso da Nath, ele foi assim, o do medicamento mais caro que a gente já teve, a gente orientou então a família a fazer vaquinha. Nos outros casos, como eu disse antes, né, o que a gente pode custear, a gente vai custeando. Então, porque nem todos chegam a esse valor elevado, né? Então, enquanto a Casa Guido conseguir, graças às doações de toda a comunidade, a Casa Guido vai fornecer. Sim, esse é um papel que eu imagino que para vocês que acompanham, assim, diariamente, a aprovação ou não, né, da disponibilização por meio da justiça se torna ainda mais importante, né, de a Casa Guido poder fazer esse trabalho intenso de arrecadação de recursos, de eventos, de parcerias, para juntar poder ter essa quantia em caixa, justamente porque são situações que chegam com urgência sempre, com urgência, né? E assim, muitas vezes aquela ali é a última esperança, né? Então, por isso que a gente corre atrás de todas as formas e se não der de um jeito, a gente dá de outro. E une forças realmente, né, com os outros setores, com as outras visões, até dentro da própria diretoria, dentro da própria do próprio quadro, né, de profissionais, para que seja possível encontrar uma solução, cada um fazendo a sua parte. E bem como tu disse, né, que é algo que vai muito além da possibilidade de a Ana em si colaborar ou não, ou embasar bem aquele processo, porque com esses anos de experiência, tu também já entende qual é o cenário ideal e busca, né, fazer com que esses processos estejam sempre bem explicados e aptos a serem aprovados, né? Então, tudo que eu, enquanto jurídico, faço na Casa Guido é técnico, né? Então, o que a legislação determina, o que a parte processual determina, eu vou fazer, né? E o que a Casa Guido busca, além disso, já é mais coração. Sim, a tua parte fica né, limitada ao processo. Porém, o que a gente faz para que a gente consiga garantir, além de ser a obrigação da Casa Guido, né, é nossa obrigação enquanto ser humano buscar mais. Tentar dar um passo a mais, Tentar dar um passo a mais. Se o judiciário negou, a gente tenta de outra forma. Sim. E pra ti, pessoalmente, assim, desde que tu chegou lá ainda enquanto acadêmica, já se formando ao longo desse tempo, como que foi evoluindo, amadurecendo esse teu olhar diante do papel, assim? Porque é um papel desafiador, eu imagino, né? É bem desafiador, assim. Quando eu entrei lá, eu não tinha noção do que me esperava, né? A gente realmente, acho que em todo emprego, assim, a gente não tem, a gente cria uma expectativa, mas não tem noção do que espera. Não, ainda mais a dimensão do que pode acontecer, né? De tudo que pode acontecer dentro de um cenário de uma instituição com crianças e adolescentes. E várias vidas, digamos assim, estão nas nossas mãos, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer de tudo para conseguir dar o melhor para essa criança, para esse adolescente que tá lá na Casa Guido. E esse é o desafio maior, tu acreditas, assim, lidar enquanto mãe também, né? Enquanto ser humano, pessoa disposta, a pessoa que conhece essas famílias, que está ali com elas, saber se colocar no lugar ao ponto de dar o teu melhor, mas ao mesmo tempo saber o limite daquilo que tu pode fazer para que tu possa continuar ajudando outras famílias, né? É impossível a gente não se colocar no lugar, principalmente sendo mãe. Eu tenho 2 filhos, então tudo que eu faço em prol das crianças e adolescentes que estão lá na Casa Guido é o que eu faria para os meus filhos, né?
eu quero dar tudo do bom e do melhor para os meus filhos, então a gente busca tudo do bom e do melhor para as crianças. Né? Então é impossível não se colocar no lugar e não fazer tentar dar certo. Sim, é um trabalho que tu vens amadurecendo e construindo contigo também, assim, para que tu te fortaleça nessa função. Isso eu pergunto como uma pergunta pessoal mesmo, assim, sabe? Porque se tu não construir esse amadurecimento teu, eu imagino que seja até difícil continuar lidando com isso, sabendo que essas vidas estão passando pelas tuas mãos, passando pelo aquilo que tu pode fazer, algo que muitas vezes esbarra em muitas outras questões que independem da tua vontade, do teu interesse, da tua dedicação enquanto advogada, mas que para tu estar ali inteira, disposta, otimista, diante de outros casos, tu precisa também respirar fundo em alguns e entender que vai além do teu desejo, né? É impossível separar a vida pessoal da vida profissional. Todo mundo diz que a gente deve fazer isso, mas é difícil. Sim, é muito difícil a gente separar os dois lados, né? Porque às vezes eu tô em casa pensando no que eu posso resolver. Hoje mesmo eu tava pensando que eu tenho um recurso para fazer de um medicamento e eu acordei de madrugada e me veio um estalo na cabeça. Uhum. E se eu tentar dessa forma? Exatamente. Então é impossível a gente desligar, né? Claro que de uma forma ou de outra a gente tenta se distrair, mas volta e meia surge uma coisa ou outra para pensar. Porque, na verdade, a advocacia, eu imagino, né, pelas conversas que a gente tem ao longo desse tempo, ela é uma ciência que exige dados, né, é uma ciência também, não deixa de ser uma ciência exata em alguns caminhos, mas ela também exige uma criatividade, uma busca, assim, de outras soluções. E isso também demanda que tu estejas... que tu não perca as esperanças de pensar e de buscar uma outra solução que não seja aquela inicial, né? Aquela que veio na cabeça inicialmente. Já teve 2 casos, assim, que eu pensava numa coisa. Meu marido também é advogado, né? Então, eu pensava tinha uma ideia, daí eu conversava com ele e dele assim, não, mas eu acho melhor tu fazer daquela forma. Daí eu fazia da forma que ele falava e dava certo, sabe? Sim, então, e essa troca de informações, até como o Luiz que tu comentou, isso, né? A gente de repente precisa ter essa troca. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, porque não é assim, né? Então, é muito importante a gente buscar soluções e ir atrás de outros profissionais para tentar resolver a situação. E nos casos que dá certo, como é que é pra ti, assim, um exemplo, de repente, ou mais exemplos, assim, né, dos casos em que, tipo, saiu melhor que a expectativa, ou alcançou uma expectativa difícil, que tava difícil. Imagino que seja daí também o outro lado, né, a recompensa que chega. Nossa, eu, geralmente, quando sai uma liminar, eu dou uma dançadinha lá na minha sala, né, todo mundo sabe, quando eu começo a pular é porque deu alguma coisa, deu boa. Ai, que bom. Eu fico bem feliz, assim, porque é o meu trabalho sendo reconhecido, mas mais que isso, é a expectativa de uma vida maior, né? Uma qualidade de vida, a cura da doença. Enfim, a gente tenta de todas as formas, né? Então, quando eu dou a dançadinha lá na sala, todo mundo sabe que saiu alguma coisa boa. E aí é o teu papel também comunicar essas famílias dessa boa notícia. Isso, eu aviso. Eu costumo avisar via WhatsApp, se a família não estiver lá na casa no momento, eu aviso o WhatsApp, aviso a família, aviso as médicas também. E depois, assim, a gente vai buscando também o cumprimento dessa decisão, né? Porque tem um detalhe. Às vezes a decisão sai agora, mas é só daqui 4, 5 meses que a gente consegue a medicação. Sim, esse é outro desafio também, né? É bem demorado. A gente tem que acompanhar, acaba entrando até com pedido de cumprimento judicial da decisão, que acaba bloqueando os valores da conta do Estado ou da União para que a criança possa receber essa medicação. Sim, e tu lembra, assim, exemplos recentes ou exemplos mais marcantes para ti de decisões favoráveis que te marcaram, assim? Do ano passado para cá, eu entrei com 4 processos para um medicamento chamado Qarziba. Esse medicamento, ele está na lista do SUS para fornecimento, porém, quando precisa, não recebe.
Então, teve 4 crianças do ano passado para cá que precisaram desse medicamento e a gente conseguiu. 2, infelizmente, não chegaram a utilizar. Mas é um medicamento também de 1,5 milhão para mais o ciclo. E, claro, assim, todos que a gente conseguiu, 2 não conseguiram usar, mas as outras 2 crianças estão aí utilizando. E isso é muito reconfortante. Principalmente pelo valor expressivo da medicação, né? Sim, algo que é difícil realmente conseguir arrecadar nesse tempo, né? E pelo que tu nos trouxe, que a gente já trouxe aqui algumas vezes também, pelas próprias condições das famílias que são atendidas, né? Que elas representam, na verdade, a sociedade no geral. Muitas famílias da sociedade em geral, a maioria está em vulnerabilidade social, né? As ações de medicamento, assim, com esse custo elevado de mais de 1,5 milhão, é impossível, inclusive, uma família de classe média conseguir adquirir. Sim. Né? Então, a vulnerabilidade está aí. A gente pensa em vulnerabilidade, assim, só naquela pessoa pobre de uma redeci, mas não é assim. A doença é uma vulnerabilidade, né? Não, eu não sou né, especialista nesse assunto, mas a extrema vulnerabilidade social que a gente fala, muitas vezes está relacionada ao próprio ambiente familiar, até antes mesmo de a criança ficar doente, as condições daquela família viver. Mas enquanto uma família está se mantendo bem, na medida do possível, né, com aquele valor máximo X que pode comprar no mercado, recebendo uma cesta básica e tal, ela já está ela tá equilibrada, mas a partir do momento que qualquer coisa acontece, isso em qualquer família, a não ser em famílias de classe muito alta, né, que não vai abalar também o bolso nesse momento. E lá na casa a gente costuma dizer que a doença, o câncer, às vezes é o menor dos problemas daquela família. Sim, né? Sim, o que acontecia antes já tornava aquela família com necessidades especiais, né? Como eu falei lá no início, né? O câncer ele nunca vem sozinho. Sempre vem com algum plus. E às vezes são problemas estruturais familiares, estruturais de casa, inclusive, né? Da residência em si, que às vezes está caindo realmente aos pedaços. E como é que uma criança que está com a imunidade baixa, né? Devido ao câncer, como que ela vai viver naquela casa? É aí também que a gente entra as nossas assistentes sociais que vão nos municípios tentar um aluguel social. A gente faz realmente de tudo para garantir que o tratamento daquela criança e daquele adolescente ele siga um plano correto. Não só de medicamentos, mas fora também. E nesse trabalho que tu comentou também com relação ao assistente social e na questão multidisciplinar que a gente sempre fala também, como é que é a relação entre vocês, por exemplo, na questão de suplementação, de um aluguel social? Vocês também fazem essa relação entre vocês, né? De conversar o que é a necessidade identificada por outro profissional, mas que seja possível encaminhar também por meio do teu trabalho, ou que não seja por meio de um processo, mas de uma orientação. Isso também é importante e acontece, né, Ana? Acontece muito. A gente tem um grupo, né, da equipe técnica que a gente costuma chamar, e sempre que surge alguma demanda, todas as funcionárias da casa que estão nesse grupo expõem sua opinião. Se a gente não está conversando no WhatsApp, a gente acaba conversando pessoalmente, mas nunca é uma decisão sozinha, é sempre em conjunto. Sim, e com relação pra gente comentar, assim, também com relação a essas causas maiores, assim, vocês têm um contato direto com a diretoria, com a presidência da casa? São causas que são discutidas entre vocês também, porque envolve decisões bem estratégicas também, né? Muitas vezes, por exemplo, essa questão de vamos fazer o processo, mas vamos poder colaborar de alguma forma paralelamente, né? Enquanto isso, para que seja possível adiantar esse tratamento. Geralmente a gente começa com o trabalho técnico dentro da casa, e a partir do momento que a gente identifica a necessidade de fazer alguma coisa por fora, a gente comunica a coordenação, que é a Zuma, e a Zuma, então, leva essa demanda para a diretoria, através, geralmente, do Rogério, que é o nosso presidente. Então, toda terça-feira o Rogério está lá na casa. Se surgir alguma coisa que a gente possa conversar e explicar, a gente fala isso pessoalmente com ele e ele leva toda a demanda para a diretoria. Então,
depois que a diretoria decide pelo sim ou pelo não, é que a gente continua. Mas enquanto a nossa parte técnica puder ser executada, a gente faz isso. E o que vai além da nossa competência, da nossa capacidade enquanto funcionário, aí é a diretoria que dá as determinações. Mas isso sempre, claro, levando muito em consideração o parecer técnico e as experiências anteriores de vocês, né? Para que seja possível justamente pensar estrategicamente nesse caso em específico, mas levando em consideração aquilo que já geralmente acontece, né? Isso mesmo. Isso sempre. A diretoria confia muito no nosso trabalho. E quando realmente é uma coisa que a gente não tem mais como decidir entre funcionários, né, entre equipe técnica, aí sim a gente precisa da colaboração de toda a diretoria para que o caso flua. Nesse meio tempo, assim, eu, enquanto voluntária, também acompanhei muitas decisões favoráveis, assim, que foram comemoradas entre a equipe, que foram acompanhadas, mas como eu sempre digo, né, como eu não tô lá também todos os dias, eu tenho certeza que não passa pelo meu conhecimento nem um terço, nem um quarto de tudo né, de toda a movimentação, de todos os desafios que acontecem lá. Para vocês, assim, nesse meio tempo, como eu comentei antes, assim, teve já a possibilidade de fazer um transplante, de fazer um encaminhamento, algo que foi possível e que foi celebrado entre vocês como equipe, assim, né, de ter unido forças e ter possibilitado isso, né? Esse papel na questão de transplantes, ele é muito mais da equipe da assistência social, né? Porque tratamento fora de domicílio, que geralmente é o caso do transplante, chega direto na equipe de assistência social. São elas que dão todo o andamento. E como é uma coisa que demanda urgência, ver a agilidade com que elas fazem, com que fazem dar certo, isso é uma coisa que motiva todo mundo. Porque, na verdade, são questões técnicas que precisam de um acompanhamento, né, para justamente estar presente e envolvido em cada fase, considerando que tá dando tudo certo, os órgãos competentes estão se movimentando, mas para isso eu imagino que seja importante essa troca entre vocês também, né? Algo a gente, sempre que surge alguma demanda, alguma dúvida, assim, a gente realmente conversa para tentar traçar a melhor estratégia e ver o melhor caminho a seguir. Então, e sempre que dá certo, a gente comemora em equipe. Que coisa boa. Porque os desafios são grandes, né? Então, é importante mesmo, quanto mais alinhados, quanto mais sinergia tiver realmente entre a tua orientação, com a orientação e a experiência delas, para que o resultado seja favorável e contribua de alguma forma com aquela família, seja por um caminho ou por outro, né? Então, a gente faz de tudo para dar certo. Sempre, sempre, com certeza. Ana, e para ti, enquanto colaboradora, assim, algo também mais pessoal, assim, como é que tu avalias, não é algo pessoal, né, algo que envolve a tua experiência profissional, mas como é que tu avalias hoje, assim, como é que a gente pode descrever o que vem acontecendo na justiça com relação a isso? Dá pra gente, né, a gente tem mais esperança, menos, porque a gente tem que trazer a realidade também, né? São tentativas, muitas dão certo, muitas não dão, mas como é que tu pesa isso hoje? Então, eu tô bem desacreditada, digamos assim. A gente tem que confiar na justiça, porque a gente sabe que o Poder Judiciário tem que fazer o que determina a lei, mas nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Sim. Eles fazem o que determina a legislação, mas não é o que a gente está aguardando, porque às vezes, como no caso da Nath, né, precisa de um requisito só dos 6 do STF ser cumpridos. E a gente entende que aquele requisito está demonstrado, o judiciário entende que não. Então, por isso que a gente acaba desacreditando um pouquinho. Sim, mas é inevitável, assim, inevitável, né? Eu pergunto como uma pergunta pessoal e sincera, porque, assim, do ponto de vista de advogada, eu vai pensar, não, mas é claro que ela vai acreditar, né? É o trabalho dela fazer isso. Mas dentro da tua realidade, da tua experiência, da tua, né, daquilo que tu vê todos os dias, né, de negativas ou de procedimentos favoráveis, enfim, é uma avaliação que a gente precisa também refletir e ser sincero, porque a justiça também
a justiça do ponto de vista, né, se vai ser justo para aquela família, nem sempre ela é uma medida exata. Não é aquilo que a gente está esperando, nem sempre é o que passa na cabeça do juiz. Tem um jargão que a gente diz, né, que de bunda de neném e cabeça de juiz a gente não sabe o que vem. E é realmente assim, né? A gente pode estar com todas as provas ali e o juiz interpretar de uma outra forma. Até porque, né, Ana, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de uma família, principalmente, né, e até, né, de agentes que estão trabalhando em prol da vida de uma criança ou de um adolescente, é até meio desumano pensar assim, né? Como que alguém diria que não para uma coisa dessa? É isso que me deixa desacreditada. Mas, em contrapartida, tem a Casa Guido atrás, né? Sim. A Casa Guido atrás dá o suporte necessário. Então, como a gente já comentou antes, né? Se não dá de uma forma, de outra vai dar. A gente vai dar um jeito. E colaborar para, como tu também disse, para que tenha né? sucesso, né? Na qualidade de vida, seja num tratamento, seja em condições humanas adequadas, né? De conforto para aquele tratamento, para aquela família, de segurança. Eu imagino que uma palavra muito chave, assim, para as famílias também é uma segurança, assim, né? De saber que tu representando o setor jurídico da instituição, está fazendo a parte de garantir a segurança deles nesse sentido, de estar buscando isso. Porque muitas vezes, imagina se não tivesse, muitas famílias não teriam a quem recorrer, nem que fosse para uma orientação, muito menos para entrar com um processo e acompanhá-lo ao longo de todo esse tempo em que é necessário, né? E assim, a Casa Guido, ela faz parte do CONIAC, que é a nível nacional, né? E a maioria das instituições que atendem crianças e adolescentes no país, elas contam com advogados terceirizados. Ou, se o advogado não for terceirizado, enfim, a família tem que ir atrás. Olha que interessante. E às vezes a Defensoria Pública não dá conta, o advogado ativo lá do fórum também não dá conta, então eles têm que pagar por fora. Já pensou. Então, é um custo, mais um custo para aquela família, né? Uhum. E bem como tu comentou, né, Ana, ali no início, quando a gente fala de um setor, né, da possibilidade de ter um advogado, muita coisa passa pela cabeça de quem escuta, né? Realmente, nossa, mas a Casa Guido vai precisar se defender de alguma coisa, e não é isso, né? É muito distante disso, na verdade. E assim, a gente vê aqui na nossa cidade uma profissionalização das entidades do terceiro setor, né? Então, eu fico muito feliz, assim, vendo como todas as outras instituições que são tão pequenas quanto o Guido, porque, se for ver, nós somos uma das menores, nós somos em 17 funcionários, Sim. Né? Somos uma das mais novas aqui da nossa região. Então, a gente fica feliz em ver como todas as outras se espelham no nosso trabalho para profissionalizar. Né? A gente precisa de profissionais. Sim. Para garantir que o serviço oferecido ele seja de excelência. Nessa questão do terceiro setor, de profissionalizar, todos ganham juntos, né? Esse trabalho que vem sendo feito, assim, de qualificar, de firmar bem as bases do terceiro setor, de buscar inovações para o terceiro setor, tudo isso contribui para um crescimento coletivo. E são instituições pequenas, se pensado em grandes instituições de nome nacional, por exemplo, mas que fazem um trabalho que hoje a gente já olha para trás e já pensa o que seria da região, o que seria dessas famílias, né? Se não tivesse, né? E assim, ganha a instituição, ganha as pessoas assistidas, ganha o município, ganha o estado, né? Então, todo o núcleo acaba se beneficiando de alguma forma. Sim, e falando dessa questão de município, estado e a própria União, o papel de vocês de estar ali dispostos a fazer isso e buscando as melhores alternativas, juntando ali o melhor quebra-cabeça para conseguir essa solução favorável, é importante também para esse âmbito, né? Porque enquanto vocês estão ali podendo oferecer esse serviço de forma gratuita, eles não estão precisando procurar o município, o estado e a União para fazer esse papel. Isso. Então, também colabora, inclusive, com o externo, né? Esse é o papel do terceiro setor, né? É desafogar
a máquina pública. E dá certo, né? E vem dando certo. Eu imagino que em meio, assim, a tantos desafios, né? A tantas situações que fogem do controle, a gente pode, assim, se encaminhando para encerrar, assim, mais com o coração mais quentinho de saber que vocês estão ali todos os dias dando o seu melhor e conseguindo tantos retornos positivos. Fazendo a diferença na vida de tanta gente ao longo desse tempo, né, da Casa Guido e nesses 8 anos que tu tá lá também. Então, em nome de todos, assim, das famílias, enfim, te agradeço por essa dedicação, porque eu sei o quanto faz a diferença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço muito a equipe da Casa Guido, porque não é só a Ana, não é só a Zuma, não é só o Rogério. Nós somos 17 ou 18, agora já até perdi as contas. 17 ou 18 funcionários que fazem a diferença. Cada um no seu papel. O Ney lá na recepção, a tia Sol lá na cozinha fazendo uma comidinha gostosa. Todos fazem a diferença para que o tratamento e o acolhimento dessas famílias, dessas crianças e adolescentes seja diferenciado. Sim, e sem dúvida né? Sem dúvida é um papel que vocês... juntando suas posições ali, cada um fazendo a sua parte, faz com que essa grande engrenagem funcione atingindo cada vez mais pessoas e cada vez mais âmbitos do tratamento, de tudo que envolve não só um diagnóstico, mas agora com esse trabalho também que vem sendo desenvolvido para ampliar essa assistência e passar também a atingir outros níveis, né, de um trabalho de prevenir realmente, não de prevenir, né, mas diagnosticar previamente, enfim, e que é uma engrenagem ainda maior, mas que é possível graças ao apoio, né, de cada uma das peças que vocês desenvolvem por lá. Gente, então eu quero agradecer de coração a todos vocês que nos escutaram até aqui, que vêm nos dando feedbacks muito legais sobre o que a gente vem conversando. Peço que vocês continuem comentando entre si, conosco, sobre o que a gente vem trazendo aqui no podcast, porque a intenção é justamente essa, como essa conversa com a Ana hoje, é fazer com que vocês se sintam acolhidos, entendidos, trazendo numa linguagem, né, de que o público em geral entenda, consiga também mais ou menos saber o que vem acontecendo dentro da Casa Guido, o que a Casa Guido pode oferecer também, até para que consiga dimensionar a magnitude de tudo que é feito lá e com isso entenda a importância de fortalecer cada vez mais essa instituição que vem crescendo, que vem se desenvolvendo, se consolidando e sempre com uma marca de muito reconhecimento pela seriedade que faz isso com o trabalho de todos eles que estão lá diariamente fazendo isso. Então, deixo um abraço para esses 17, 18 colaboradores que são realmente aí os responsáveis por essa credibilidade da Casa Guido ao longo desse tempo todo, que acolhem as crianças e adolescentes, dão o seu melhor e fazem com que seja possível essa engrenagem estar crescendo cada vez mais para que, infelizmente, a gente não vai poder resolver o problema, não vai poder extinguir que as doenças aconteçam, mas que seja cada vez mais leve, cada vez mais seguro para que essas famílias enfrentem bem esse processo, né? Que os resultados sejam sempre os mais favoráveis possíveis. Agradeço também a Rádio Cidade em Dia, o grupo catarinense de rádios, que nos cede esse espaço tão importante, que coloca o nosso programa no ar aos sábados e domingos, e com isso vem levando esse assunto para tanta gente. Isso tem sido, assim, um dos grandes diferenciais do nosso podcast, estar nas ondas do rádio, poder estar falando com vocês também nos finais de semana, às vezes quando estão passeando aí com as famílias, ouvindo um pouquinho do que acontece na Casa Guido, e esse é o nosso trabalho de formiguinha, né? De levar informação, levar ao conhecimento das famílias o trabalho que a instituição faz, para que sempre que seja possível a gente compartilhe um com os outros, né? Essa informação de credibilidade diante de um mundo de tanta informação, mas essa informação de credibilidade, essa informação séria, para que sempre saibam para quem recorrer. Então, agradeço muito a vocês pela audiência, pelos feedbacks. Não deixem de comentar se vocês gostaram, deixar uma sugestão, deixar aí um insight que ficou, um comentário se achou interessante, se acha justo, se acha injusto, ou um caso que veio em mente, né? Diante da conversa que a gente teve aqui com a Ana, e espero vocês sempre no próximo episódio e sempre aos sábados e domingos na Rádio Cidade em Dia. Enquanto isso, vamos comentando por aqui o que vocês acharam, não deixem de seguir a nossa página, porque isso também é bem importante para o nosso projeto. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês no próximo GuidoCast.